Colisas e tricogastres, cara, esses peixinhos aqui são muito populares no aquarismo, principalmente entre a galera aí que está iniciando. O pessoal é apaixonado por esses peixinhos aqui. São peixes muito resistentes, né? E por isso são muito recomendados para iniciantes, né? E de fato eu considero sim peixes mais voltados para iniciantes. Só que eles têm algumas características um pouco peculiares, né, que muitos iniciantes inclusive não sabem. Bem, vamos lá, vamos começar pelo começo, né? Por onde é mais importante aí. Origem desses carinhos aqui são peixes asiáticos, né? Em sua grande maioria, falando de colisas, tricogastres, gurames, de um modo geral, eles têm origem na Ásia. Eu vou falar continente asiático, mas eles ocorrem em várias regiões. Índia, China, Indonésia, Malásia, Tailândia, enfim, eles ocorrem em várias regiões diferentes, vários países diferentes. Eles possuem um órgão para respirar igual o do Betinha, né? Eles possuem o famoso labirinto, ou seja, eles respiram ar atmosférico, eles não dependem do oxigênio dissolvido na água para viver, né? Então eles vão até a superfície para poder pegar esse oxigênio. São peixes também que vivem numa faixa de pH aí relativamente ampla, né, que vai de ligeiramente ácido a ligeiramente alcalino, normalmente aí de 6,6 a 7,4. Algumas espécies aí de gurame principalmente podem crescer muito, como por exemplo a gente tem aí o gurame gigante que passa aí dos 50, 60 centímetros de comprimento, né? Então já seria um peixe jumbo, né? Mas falando assim de colisas e tricogastres, esses peixes que são mais voltados para aquários pequenos, né? A gente tem algumas espécies aí que podem chegar a seus 12 a 14 centímetros de comprimento, que ficam relativamente grande para um aquário tradicional, né? Um aquário pequeno aí, vamos levar em consideração um aquário de 60 centímetros de comprimento, né? 55 litros aí em média, né? Então para um aquário desse tamanho, né, existem algumas espécies aí que já ficam um pouco grandes, como o próprio tricogaster azul aí, né? Ele já fica um pouquinho maior, comparado com os outros. Mas o que mais chama atenção nessa galerinha aqui é o comportamento deles. Às vezes você olha assim para uma colisa bem bonitinha, uma cara de santinha, mas não imagina que o bichinho é agressivo. Pois é, eles são bem territorialistas, né? Mas essa questão da agressividade deles está mais relacionada dentro da mesma espécie. Ou seja, quando a gente tem colisas, né, do mesmo gênero e espécie dentro do mesmo aquário, então eles costumam se estranhar mais, né? É claro que dentro dessa família dos anabantídeos a gente tem, vamos dizer assim, muitas limitações em relação a misturar, né, vários anabantídeos dentro do mesmo aquário, igual a gente está vendo aqui, né? Mas vamos levar em consideração que aqui é um aquário de loja, tem um giro muito grande, né? Então num aquário convencional, num aquário que você tem na sua casa, né, não é tão recomendado fazer essa mistura, que você colocar várias espécies de anabantídeos dentro do mesmo aquário, né? Vamos dar de exemplo aqui como beta, tricogaster, colisas, paraíso, enfim, todos esses peixes que são anabantídeos dentro do mesmo aquário, a chance de você ter algum problema é muito grande, né? Tem aquela situação também de você botar 2 betas machos dentro do mesmo aquário que dá problema, 2 peixes paraíso machos dentro do mesmo aquário que dá problema, tipo, é certo de dar problema. Você colocar 2 colisas, somente 2 colisas num aquário aí de seus 40, 50 litros, a chance delas duas se estranharem é muito grande, né? 2 colisas no caso da mesma espécie, né? É muito grande, e provavelmente uma ali pode ser que vai levar a pior, de repente ela pode até ir morar no aquário de Jesus. Pois é, exatamente, a agressividade delas é tão alta entre elas, né, que elas podem brigar até uma e morar no céuzinho lá no aquário do Papai do Céu. Pois é, vocês sabiam disso? Eu particularmente, quando comecei aí, quando eu tive minha primeira colisa, ou melhor, as 2 primeiras colisas que eu tive no meu aquário, eu não sabia disso e eu acabei perdendo, né? Acabei perdendo uma delas. Eu tinha uma colisa dessa aqui, que é chamada de colisa lália, e uma colisa azul, sendo que, por mais que elas possuam colorações diferentes, elas são da mesma espécie. Então eu tive um grande problema lá, onde a minha lália normal, né, ela brigou com a azul, e a azul eu infelizmente acabei perdendo por conta de que eu não sabia, não tinha noção, né, de que elas iriam brigar a ponto de infelizmente uma acabar partindo, né? Então um aquário que você quer ter uma variedade, vamos dizer assim, de anabantídeos, principalmente colisas e tricogasters, pesquise primeiro, né, para ver se aquela espécie que você selecionou ali não é muito agressiva, e outra, procure colocar uma quantidade maior, como vocês estão vendo aqui. Por quê? Ah, Matheus, você está querendo dizer que se eu colocar uma quantidade maior, a agressividade delas vai diminuir? Não, não é questão da agressividade delas que vai diminuir.
comportamento delas não vai mudar, mas você vai evitar de ter combates direto. Ou seja, se você colocar 2 exemplares como eu coloquei no meu aquário, né, a chance deles brigarem até um partir é muito alta. Agora, quando você coloca uma quantidade maior, como a gente está vendo aqui, né, um vai se estranhar com o outro ali e vai ter que meio que uma dispersão, né, dessas brigas. Então, um aquário com uma quantidade maior de colisas e tricogastras, né, a chance de você perder algum deles ali por conta da agressividade, né, por conta dessa questão de território, é menor, né, do que você colocar somente 2 ou 3 colisas ou tricogastras ali dentro do mesmo aquário, certo? Não é recomendado, o ideal mesmo é você ter uma colisa, um tricogaster, esse é o melhor dos mundos. Mas, se por um acaso você quiser ter, porque eu sei que tem gente que é teimosa, então o melhor dos mundos de fato seria você ter uma quantidade maior de colisas e tricogasters dentro do aquário, ao invés de ter somente 2 ou 3, como eu citei, né, que aí a chance de fato vai ser muito maior. Eu não diria quase que certeza, porque tudo que acontece no mundo do aquarismo é relativo demais, né, mas é muito provável que você tendo poucos exemplares, né, você vai ter esse tipo de problema, certo? Então procure ter uma quantidade igual vocês estão vendo aqui, mas mesmo assim, como eu falei, não é certeza de que vai ser tudo maior paz. Por exemplo, aqui ó, do lado tem um tricogaster que está separadinho, está lá atrás, né? Ele não estava, na verdade ele não está legal ainda, a gente separou porque ele se estranhou com outro tricogaster ali dentro, né? Infelizmente ele acabou se machucando e aí a gente separou ele aqui do lado para ele poder ir se recuperando. Então ele está aqui quietinho, um aquário onde tem algumas espadinhas, alguns platis na verdade, né? Aqui dentro desse aquário, né? E não tem nenhuma outra colisa ou nenhum outro tricogaster, só tem ele de tricogaster aqui dentro. E aqui do lado, né, ficou a galera que já estava mais de boa aí dentro. Mas outra observação, se por um acaso você tiver várias colisas lalhas, colisa sangue, colisa mel, né, dentro do mesmo aquário e tiver 2 tricogasters, a chance desses 2 tricogasters se estranharem dentro do aquário é muito grande. Ou seja, você provavelmente não vai ter problemas com as outras colisas, que você tem uma certa grande quantidade, né, das outras colisas ali dentro do aquário, né? Mas você tendo 2 exemplares só de tricogasters, né, a chance é muito grande de só eles 2 brigarem, né? Eles esquecerem que os outros existem e focarem só neles 2 mesmo, né? Então também tem dessas, né, dentro do aquário, onde você tem esses anabantídeos. Tem a colisa mel, eu sempre li que ela é muito de boa, né? Eu já vi na prática um aquário com 3 colisas mel e elas de fato estavam bem de boa, viveram muito bem dentro desse aquário sem nenhum problema. Então a gente também encontra aquelas exceções à regra, como por exemplo a própria colisa mel, que é uma colisa que não cresce tanto, uma coisa pequena, né, e que também é muito mais pacífica, né, comparado com esses daqui que a gente está vendo agora, né? Então basicamente o que eu queria passar para vocês aí era para vocês tomarem cuidado com a mistura, né, desses anabantídeos. Não é recomendado, a galera aí que é mais experiente com anabantídeo, né, não recomenda essa mistura, né? Se você quer ter anabantídeo, o ideal é que você tenha somente um anabantídeo dentro daquele aquário ali, para evitar ao máximo qualquer tipo de problema. E lembrando, essa agressividade deles é o que a gente chama de agressividade intraespecífica, é quando a agressividade é maior dentro da própria espécie, mas em relação aos outros peixes, né, como por exemplo os platis, molinés, espadinha, guppies, né, em relação aos outros peixes, os barbos também lá embaixo, eles são bem pacíficos, são muito de boa mesmo, né, e só vão ser mais agressivos, né, com peixes da mesma espécie ou da mesma família ali. Como eu citei, beta com beta ou beta com paraíso aqui com tricogaster, a chance de dar algum problema é muito grande. Então fiquem muito ligados aí quando vocês forem ter, né, as colisas de vocês, os tricogasters de vocês, porque eles brigam bastante, né? E provavelmente aí alguém já percebeu que tem esse tricogaster aqui, que ele não tem o olho, né? O olho do outro lado, né, ele perdeu e foi também numa briga, né? Que às vezes tem dessa também de peixes, quando vão brigar para atacar o seu oponente, eles acabam atacando em regiões onde eles são mais frágeis, como por exemplo no olho, ó, tá vendo? Ele perdeu um olho, ou então na direção da bexiga natatória. Eles atacam, eles batem na direção da bexiga natatória do outro peixe para que ele tenha algum problema ali na região da bexiga natatória e possa desenvolver até alguma doença, como por exemplo a própria hidropsia, né? Já vi isso acontecer também.
né? Então, infelizmente, nesses casos essa agressividade mais alta dentro da mesma espécie ou dentro da mesma família, a gente acaba tendo problemas como esse daqui, né? Dos peixes brigarem, né, entre eles e acabar um deles perdendo o olho ou ficando com problema na bexiga natatória. Infelizmente, acaba acontecendo. Então, fiquem ligados aí pra galera aí que quer ter colisas, tricogásteres, gurames, enfim, anabantídeos de modo geral. Na hora de fazer aí a compatibilidade de fauna, pense bem se vocês de fato querem ter várias espécies diferentes de anabantídeos, né, porque a chance de você ter problemas é grande, né? Eu optaria em ter um anabantídeo e alternar aí no aquário, né, com outras famílias de peixe, certo? Para evitar ao máximo dores de cabeça, ainda mais se você for iniciante, tá bom? Então fica aí a diquinha. Tô aqui na Aquário Monster Shop. A loja já tá até, fechando, já tá até apagada aqui. Eu aproveitei para filmar agora, por quê? Porque agora, como a loja tá mais apagada, bate menos reflexo aqui e a imagem fica muito boa para mostrar para vocês os peixinhos, né? Todos esses peixinhos estão disponíveis aqui na loja e eles também enviam para todo o Brasil. Eu vou deixar o WhatsApp, endereço completo, né? A loja fica na cidade de São Paulo, né? Instagram também, canal do YouTube, para quem quiser entrar em contato aí de alguma forma para adquirir algum animal, algum produto, fique à vontade, chama a galera aí que eles vão te atender muito bem. E agradecendo mais uma vez aqui a Aquário Monster Shop por ceder o espaço aqui para eu poder gravar esses videozinhos aqui para vocês. Beleza? Então é isso, meus queridos. Tamo junto. É nóis. Fiquem todos com Deus e fui!